Eu, José Reinaldo de Lima, sou mineiro de Ponte Nova, Zona da Mata. Comecei a jogar bola na minha cidade, desde que eu aprendi a correr, eu já jogava bola na rua. Meus irmãos mais velhos sempre jogaram futebol e inclusive um deles jogava no Botafogo. A gente tinha uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro. E desde pequeno eu sonhei em ser jogador de futebol e joguei pelada a minha vida toda lá. Tive a felicidade também de estudar num colégio de padres salesiano que incentivava muito o futebol, o esporte, e tinha 2 campos. A minha cidade sempre teve muito campo de futebol. E já com 9 anos de idade eu já fui para o futebol de campo mesmo, para o 1º de Maio, que foi meu primeiro clube. E já no primeiro campeonato eu já revelei como artilheiro, como um jogador de grande talento. Já era famoso na minha cidade desde pequenininho, todo mundo me conhecia lá, como Zé Caburé, e eu joguei. Tive a felicidade na minha cidade também, o Dom Miguel Trinchán, que era um espanhol, que logo cedo observou as minhas qualidades de jogador e foi me preparando. E no dia 7 de setembro de 1971, o Atlético foi jogar lá em Ponte Nova e o Dom Miguel Trinchán me indicou. Dom Miguel Trinchán, o Biagio também, que era um suíço, e o Renato Marinho, me indicaram para o treinador do Atlético, o Barbatana. E eu vim para Belo Horizonte, não conhecia a capital de Minas, não conhecia BH. Vim para BH e no primeiro treino que eu realizei aqui no Atlético foi justamente contra o time que foi campeão brasileiro de 1971. Eu, um garoto de 14 anos, sem conhecer a capital, já fui enfrentando logo os jogadores profissionais do Atlético, que era comandado pelo Tele Santana na época. E eu entrei no treinamento e sem imaginar, sem responsabilidade nenhuma, eu acabei dando dribles, fazendo gol. Isso despertou a atenção do Tele Santana e do Barbatana, que imediatamente após o treinamento já mandaram me assinar o contrato, me contratar. Daí eu fiz a minha carreira, a minha trajetória no futebol aqui dentro do Atlético até 1986. E conta um pouquinho a sua família, fala um pouquinho dos seus pais, como é que eles viram o futebol, que você já tinha na família pessoas que jogavam, ou você foi daqueles que pela primeira vez se aventurou no futebol, como é que era? E um pouquinho da sua cidade, Tá. Ponte Nova, não é isso? Contar um pouquinho como é que era na época, o que você lembra de como era a cidade? Ponte Nova, cidade da Zona da Mata, do interior de Minas, e estava um Brasil ainda tropical, do tchá-tchá-tchá, né? A cidade era um polo de usina de açúcar, com grandes festas e muito futebol, era uma cidade de grande carnaval, era uma cidade bastante alegre, cidade bonita. E minha família é uma família simples, porque meu pai era ferroviário e minha mãe professora. Pelo fato dele ser ferroviário, a gente tinha, naquela época, a gente podia viajar de trem, né? Ia para o Rio de Janeiro todas as férias. Eu conheci o mar primeiro do que Belo Horizonte, né? Então, conheci o Rio, férias do meio do ano, ia para o Rio de Janeiro. No final do ano ia para o Rio de Janeiro. E já garoto, meu irmão jogava no Botafogo, já garoto eu frequentava General Severiano, quando eu tive a oportunidade de ir ali conhecer Zagallo, Jairzinho, Paulo César, Carlos Roberto, Leônidas, aquele grande time do Botafogo de 66, 67, 68. Eu já convivi ali no meio deles, assistia o treino ali. Então, eu iria para o meu irmão ia me levar para o Botafogo, né, para me fazer o teste. Ocorre que eu não tinha tirado a 4ª série ainda, eu estava na 4ª série, no final do ano eu ia para o Rio.
mas o Atlético foi lá em 77, aí desviou a história aí, acabou sendo bom para mim. Então, na família já tinha o seu irmão. Quantos irmãos eram? Minha família é de 8 irmãos. 8? 4 mulheres, 4 homens. E esse seu irmão era que jogava futebol, ou tinha mais alguém? Todos os meus irmãos jogavam futebol, mas que foi assim de carreira de futebol foi esse meu irmão Mário, que foi para o Botafogo, jogou no Botafogo durante um bom tempo lá, e que sempre, quando ia a Ponte Nova, falava que ia me levar para o Botafogo. Bom, então seu pai chamava-se Mário Lima? Mário Lima. E a mãe Maria Coelho? Maria Coelho. Meu pai foi o meu grande incentivador, né? Porque ele, desde o meu primeiro treino até ele falecer, ele me acompanhou e ele delirava com os meus gols, com a minha jogada. Era um grande incentivador e também muito exigente. Às vezes eu marcava 2, 3 gols e ele sempre pedia mais gols. Mas porque ele era muito divertido, meu pai era uma pessoa muito alegre. Então, na escola você também já jogava, e você chegou até, completou, fez o ensino primário, secundário? Tá. Lá em Ponte Nova eu fiz o primário e a 4ª série, né? Depois em Belo Horizonte eu estudei aqui o científico na época, né? Formei o 2º grau, depois eu parei. Depois, mais tarde, agora, com 40 anos, aí eu voltei a estudar e formei em jornalismo. Então, eu tive minha formação acadêmica, uma base boa do colégio lá de Ponte Nova, e depois aqui na capital, né? Conta então um pouquinho esse início no Atlético, como é que foi chegar, não apenas viver na cidade de Belo Horizonte, mas também chegar num clube de grande expressão. Como é que foi esse início do futebol, profissionalização? A partir de que momento você, de fato, percebeu que seria um jogador, um ídolo, e que seria esse o seu futuro de vida? Foi muito rápido, foi maravilhoso, porque foi rápido a minha projeção no futebol. Eu cheguei em 7 de setembro, no dia 8 eu já treinei contra o profissional, no dia 8 mesmo eu já fui contratado pelo Atlético, só isso já era um motivo de um grande orgulho, grande honra. E como eu tinha 14 anos, e eu fiz o teste pelo juvenil na época, não existia júnior, né? E o juvenil era até dos 8 anos. Eu tinha 14, aí o técnico do infantil me convidou para que eu viesse disputar o campeonato pelo infantil, pela minha idade. E por sorte minha, esse campeonato era transmitido pela TV Itacolomi, a antiga TV Itacolomi, que transmitia para toda Minas Gerais não, mas para várias cidades do estado. E que que os comentaristas eram Roberto Dumont, o grande Roberto Dumont, o Cafunga, então, pessoas de grande expressão aqui na imprensa de Minas. E nesse primeiro campeonato de dente de leite, lá em Ponte Nova, eu jogava no meio de homem, de gente de adulto, né? Eu vim aqui disputar com os meninos aqui dos apartamentos, meninos de apartamento, os meninos pequenos. Aí eu já fui artilheiro e era transmitido, né? O Roberto Dumont já colocou um apelido de Baby Crack, né? Eu passei a ser Baby Crack, já passei a ser famoso, ganhava prêmio de uma loja mesma, ganhava bicicleta, ganhava tudo. Então esse final de ano de 71, de setembro até o final do ano, foi só sucesso. Fiquei famoso assim, do dia para a noite, né? Já em 72 eu já fui para o Infanto Juvenil. Infanto Juvenil, disputei o campeonato Infanto Juvenil, fui artilheiro também, fiz 30, no dente de leite, no infantil eu fiz 38, no Infanto Juvenil eu fiz 32. Aí fui para a Taça Cidade de São Paulo no final de 72,
disputei a Taça Cidade de São Paulo lá, perdemos na primeira fase. Voltei, no final do ano, voltei de férias, fui para Ponte Nova, passar as férias lá, quando o pessoal do Atlético me ligou, que estava acontecendo o Torneio do Povo, naquela época, né? Então o time principal do Atlético ia jogar contra o Flamengo. E o time, o misto, que era profissional com juvenil, que ia disputar a Taça Minas Gerais. Então, eu fui convocado para jogar já no profissional, nesse início de 73 aí. E o estádio cheio, né? Naquela época dava 50, 60 mil pessoas no Mineirão. Jogamos a preliminar contra o Valério Doce. E eu, completamente desconhecido para a torcida do Galo, né? Entrei no jogo, já fiz gol, a torcida já viu, já começou a imprensa, já, quem que é esse garoto? Aí já fui despertando essa atenção de todos, fazendo gol, continuei no profissional, fazendo gol no profissional, aí o Tele já requisitou para mim ficar no profissional, e eu tinha 16 anos nessa época. Porque ainda existia o passe, a lei do passe, né? E eu poderia, qualquer time poderia me pegar, por isso que o Atlético me profissionalizou cedo. E eu, com os 16 anos de idade, em 1973, eu já disputei o primeiro campeonato brasileiro, quando eu tive a oportunidade de jogar contra Pelé e outros grandes ídolos, grandes jogadores, né? E nesse campeonato brasileiro eu disputei, estava muito bem no campeonato brasileiro, jogando muito bem, mas já no primeiro campeonato brasileiro eu já sofri a primeira cirurgia no joelho. E aí depois veio a segunda, 2 meses depois a segunda, e com essa cirurgia e com a medicina muito arcaica, né? A conduta dos médicos era muito rudimentar, muito antiga, né? Que era muita punção, muita infiltração. Isso acabou me prejudicando e mais tarde trazendo consequências mais dolorosas, né? Então, desde o primeiro ano de profissional, eu nunca joguei com minhas condições ideais de jogo, sempre com algum problema no joelho. Porque joelho é uma articulação muito difícil, muito complicada, e a medicina não tinha esses recursos para me ajudar, né? Então, eu sempre nasci numa época difícil, joguei futebol numa época muito difícil, que os campos eram muito ruins, os becos davam muita porrada, os juízes eram tudo ladrão, e as condições para a prática do futebol eram muito ruins. Mas mesmo assim ainda eu me sinto muito feliz, muito realizado com tudo que eu fiz no futebol. Você assistia aos Jogos de Minas ou o Rio de Janeiro exercia maior atração naquela época? Você falou do Botafogo, como é que era a sua relação com o futebol mineiro? Você já torcia para o Atlético, como é que era? Não, a Zona da Mata tem muita influência do Rio de Janeiro, né, do time. E o futebol nessa época que a gente era garoto, o futebol era mais Rio e São Paulo mesmo, né? Minas estava começando com a inauguração do Mineirão, né? Estava começando a surgir, a divulgar os grandes times de Minas, né? O Atlético e o Cruzeiro. Eu me lembro, eu sempre fui atleticano, porque lá em casa sempre fomos alvinegro, era Botafogo, Santos, 1º de Maio, que era o nosso time lá da rua, e o Atlético. Mas a gente quase não acompanhava com o futebol de Minas, né? Eu me lembro do jogo Atlético e Cruzeiro, que o Atlético estava ganhando de 3-0 e a gente estava jogando bola na rua, e com todo mundo comemorando, o Atlético ganhando de 3-0 do Cruzeiro, aí o Cruzeiro foi e empatou o jogo, foi uma decepção para todo mundo lá. Essa é a lembrança que eu tenho assim, do futebol de Minas quando eu estava em Ponte Nova. E também porque o Atlético, o time misto do Atlético, uma vez foi jogar em Ponte Nova, em 64, 65, 66, por aí. Eu me lembro que eu ganhei um lápis do Atlético também. Então, essas coisas que
que cativa os meninos, né? E o Atlético já começou a me conquistar nesse lápis e no caderno que ganhamos com o escudo do Galo. E na época ainda era o rádio, a televisão já existia influência? Ah, era rádio e figurinha. Eu fazia coleção de figurinha, mas também era pouca coisa de Minas, era mais de Rio e São Paulo. E rádio que a gente começou a escutava muito rádio, né? Estava até box pelo rádio, a gente sempre... Mas tudo é uma imprensa mais carioca que a gente ouvia, né? Mas depois eu só vim ter contato com Minas, com BH mesmo em 71, 72. Aí morando, aí agora eu sou BH. Então é o seguinte, como meu pai era ferroviário, minha mãe pegava nas férias, pegava os meninos tudo, colocava no dormitório do trem, a gente ia ali, Ponte Nova, Ubá, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Cascadura, ia descendo ali tudo. Parava ali, né, a gente ficava em Olaria, que minha tia mora lá em Olaria, na rua Joaquim Rego, que eu jogava bola lá também. Então, à tarde, eu conheci o mar, Praia de Ramos, pô. Isso era 64, a gente começando as favelinhas ali ainda. E depois a gente ia para General Severiano visitar meu irmão, ficava lá. Então, numa dessas viagens que nós fomos para o Rio de Janeiro, em 71 já, né? Eu fui assistir a despedida do Pelé no Maracanã, Brasil e Iugoslávia. E, inclusive, a preliminar foi da seleção pré-olímpica, que era treinada por Antonino, que tinha Zico, Falcão, Osmar Guarnelli, quem mais? Eu me lembro, assim. Então, eu era menino ali, e um ano depois eu já estava praticamente jogando no Maracanã. E depois vi a despedida do Pelé, o jogo contra a Iugoslávia do Pelé, que foi uma tristeza danada. Eu sempre fui fã do Pelé. Pelé deixar a seleção foi como quase uma apunhalada nas costas, mas... então eu vi aquele Maracanã cheio, aquele Rio de Janeiro tropical, era tudo lindo demais, era um sonho. E então continuou. Depois ele operou o joelho e aí naquela época também era difícil e formou também educação física e ele parou de jogar. Mas aí mas eu sempre continuei no Rio, joguei muita bola ali no aterro do Flamengo, e jogava bola, porque minha irmã depois mudou, morava ali no Flamengo, na Correia Dutra, perto do Catete, Correia Dutra com Catete ali. Então, eu a tarde toda, de manhã, de tarde, de noite, eu ficava no aterro jogando bola. O aterro ali tinha uns campão bom demais. Então, eu tive muito da minha infância, adolescência, assim, no Rio de Janeiro. E é uma cidade, quer dizer, maravilhosa e muito de esporte, né? Rio de Janeiro tem muita praça de esporte, né? Então eu adorava jogar bola lá e o cinema também, ia muito em cinema. Então essas são umas lembranças assim boas. Mas acabou eu vindo para aqui, para o encontro dos mineiros aqui em BH, né? No primeiro treino. E um pouco já tinha necessidade também de rivalizar com o Cruzeiro, que tinha tido uma equipe forte. Tinha sido campeão muitas vezes. Nesse momento. Nós chegamos, aí o Atlético foi campeão, ainda o Cruzeiro ainda tinha uma base boa, Cruzeiro até 75. Mas aí a gente estava, eu com muita operação, e esse time nosso do juvenil estava subindo, que era eu, Cerezo, Marcelo, Danival, Marinho, Paulo Isidoro, a gente já vinha, João Leite, a gente vinha subindo. Aí da segunda vez que Tele veio treinar um Atlético, já em 75, aí promoveu mesmo todos nós. Aí nós acabamos com essa hegemonia do Cruzeiro. Né, de 75, 76,
Nós fomos campeão pela Mineiro, né? O Cruzeiro tinha um grande time que foi campeão da Taça Libertadores de 76. E nós, com todo o respeito, nós brincamos com o time do Cruzeiro nessa final. Ganhamos 76, 77 foi uma decisão complicada, mas nosso time sempre melhor do que o Cruzeiro. Depois ganhamos de 78, 79, fomos ganhando até 86. Atlético, quase década. Foi acho que umas 9 vezes campeões. E aí acabamos com essa hegemonia. Aí com o Atlético se firmou, fixou mesmo no cenário mundial do esporte, né? Porque a gente fez muita excursão também, o Atlético excursionou, o Atlético nessa época tinha muitos jogadores também na seleção, então o Atlético ganhou um plus, um status maior aí dentro do futebol. E você falou do Rio, mas você gostava de morar em Belo Horizonte, como é que é se tornar ídolo de uma torcida de massas como o do Atlético e morar em Belo Horizonte? Como é que era a vida dos jogadores de 70? Mas Belo Horizonte é bom demais. Belo Horizonte é demais. Cidade gostosa demais, né? E eu peguei o Belo Horizonte que a gente andava na rua, a gente ia a pé, eu saía de Lourdes, ia lá para o centro da cidade, porque quando a gente estava na categoria de base, quando chegamos aqui no Atlético, a nossa rotina é a seguinte, a gente treinava de manhã, almoçava. Dom Serafim, que foi um grande atleticano, o arcebispo, foi arcebispo de Belo Horizonte aqui. Dom Serafim comandava uma igreja ali no centro, a igreja de Santo Antônio. Então a gente saía, acabava de almoçar, a gente ia andando de Lourdes até lá no centro, ali na Tamóis, ali na igreja de Santo Antônio. Ia lá para a igreja, aí lá Dom Serafim lá ensinou vários jogadores a ler, né? Vários jogadores aprenderam a ler ali. Eu aprendi a jogar xadrez lá, né? Jogo muito bem xadrez, aprendi lá com os padres. Fazia, e também porque dava um rango bom, né? A gente comia bem melhor lá na igreja do que na concentração, então... E Dom Serafim sempre incentivava, punha uma musiquinha, sempre. Mas também todos nós ajudávamos a missa, né? Todos nós, a gente tinha dia que a gente rezava umas 3, 4 missas por dia. Fora vender vela, sempre ajudando dentro lá da igreja. Foi uma adolescência legal. Depois saía da igreja, voltava andando pela rua, brincando, para Belo Horizonte. Isso em 71, Belo Horizonte ainda era uma cidade jardim, né? Uma cidade fácil de morar. E um clima, Belo Horizonte é muito agradável, o povo. E é uma cidade eminentemente atleticana, né? Belo Horizonte é cidade atleticana. Então eu já passei a ser reconhecido na rua, ganhava muito presente, e aí a cidade foi inflando o meu ego. Esse grito do rei, Isso foi mais... surgiu no início ou foi mais para... Isso surgiu em 76, 77, 76. 76 surgiu esse grito de rei, 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 Reinaldo é nosso rei. E em 77 nós fizemos uma campanha maravilhosa no Campeonato Brasileiro, que nós fomos vice-campeão invicto, né? Porque no último jogo contra o São Paulo, a ditadura não deixou eu jogar, né? Porque eu fui expulso na primeira fase do campeonato e no último jogo, e o Serginho Chulapa foi expulso na semifinal. Como o Serginho já ia cumprir a suspensão automática, eles pegaram o meu julgamento que estava na gaveta, falaram, então vamos julgar agora. E aí não deixou eu julgar. E se eu julgasse, certamente a gente seria campeão. Eu digo isso não é nenhuma falsa modéstia, não. É porque nesse campeonato brasileiro, do qual eu sou o maior artilheiro até hoje, considerando a média de gol, que foi 1,56 por jogo, eu fiz 28 gols em 18 jogos. Eu fiz gol todos os jogos que eu participei, eu fiz gol. Não ia ser na final, no Mineirão, que o artilheiro ia falhar, né? Então,
mas aí eu não joguei, nós fomos vice-campeão brasileiro invicto. A grande alegria, a grande contemplação mesmo do rei Reinaldo, nosso rei, foi em 1980 que o Papa João Paulo VI, né? João Paulo II, o Papa lá, o polonês, né? A primeira vez que ele veio para o Brasil, ele veio aqui em Belo Horizonte e lá em cima, lá no altar, o Dom Serafim, que é um atleticano nato e hereditário, né? Dom Serafim, a multidão de fiéis, lá de cristãos, tudo lá, Dom Serafim começou, rei, o Papa é nosso rei. Aí foi a consagração. Aquilo, minha mãe encheu de orgulho, que a minha mãe é muito religiosa, aquilo foi melhor do que ter marcado um gol para minha mãe. Você, então, acende a carreira como jogador profissional em 73, correto? Profissional. Em 74, o Brasil disputa a Copa da Alemanha. Ali você você já tinha... o problema é que eu sofri. Eu tive uma carreira muito intervalada, né? Eu jogava bem, mas machucava. E estava num processo de... Sabe? Eu jogava com o joelho inchadão, eu jogava sem... Na verdade, era punção e infiltração. Então, eu só interrompi esse processo em 1975. Quando o doutor Neilo Lasmar foi para o Atlético, falou, não vamos fazer essa infiltração não, vamos fazer um outro tipo de tratamento que foi através de via oral, com remédio, e também eu fiz uma operação para cobalto, eu fiz a radioterapia que inibiu o derrame, por isso que eu tive a minha melhor fase aí em 76, 77. E é nesse momento que você é convocado? Eu fui convocado a primeira vez em 1975, né, naquela seleção da Copa América, né? Que começou aqui em Minas, depois foi agregando outros jogadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? E nós disputamos a Copa América lá no Peru, né? Aí fui convocado em 75, depois fui convocado em 76, 77, 78, sempre fui convocado. Depois de 79 eu não joguei, que eu fiquei recuperando, voltei em 80, 81, 82, eu só não fui à Copa, né? Mas participei das eliminatórias. Depois voltei mais tarde, 84, 85, mas sempre sem muita sequência, né? E tudo por causa da fragilidade mesmo, fisicamente, né? Muitos jogadores relatam esse momento ali crucial, o problema físico acaba impedindo a participação. Nesse momento, você espera tanto, o atleta espera, se prepara. Porque, na verdade é o seguinte, a gente não tinha nenhuma retaguarda da medicina. A medicina é muito precária, como eu falei, a medicina é difícil, né? Era muito agressiva a medicina, né? Tanto do tratamento como... E ainda não tinha essa preparação que os atletas hoje têm, né? Hoje você tem o apoio de toda essa parte física da medicina, você tem. Nessa época não tinha. É tirar o menisco, mete infiltração, saquinho de areia. Hoje você tem tudo, você tem uma academia, você tem fisioterapeuta, você tem tudo. Na minha época era forno de bia, toalha quente, não tinha recursos, né? E quando vocês jogavam fora, vocês observavam em outros países se havia outros métodos ou também era... Não, a gente não tinha assim tanto conhecimento. Quando a gente jogava fora não tinha tanto conhecimento da medicina lá não, mas tanto que em 78 eu fui operar em Nova York. Eu fiz e mesmo assim a medicina ainda em Nova York, foi um médico que operou Cassius Clay, operou Peter Frank, um médico, um grande médico lá, James Nicola. Ele fez uma toalete no meu joelho, porque esse joelho já tinha sido operado 3 vezes. E a minha rótula era uma
uma estrela do mar, assim, toda cheia de ponta, corpo livre, a cabeça da tíbia, do fêmur, tudo com aquela artrose, né? Com aquela artrose bastante avançada, né? A membrana sinovial já com inflamação crônica. E quando abriu lá ainda eu não tinha um ligamento cruzado, já tinha dançado. E não tinha nem essa técnica aí que tem hoje de fazer a operação de ligamento. Então o que ele fez? Ele descolou o quadríceps, esse músculo aqui, o quadríceps, reinseriu ele embaixo. Porque aí o músculo mais embaixo deu estabilidade, não deu a gaveta no joelho, deu a estabilidade. Mas eu fiquei de perna dura. Então, eu fiquei o ano de 70, quando eu voltei, eu fiquei o dia inteiro dentro de uma banheira quente, dentro de uma banheira térmica, daquela, com o cara flexionando a minha perna para me ganhar a flexão. E ganhei o quê? 70% de flexão aqui. Isso aqui. Ainda joguei mais 8 anos, 9 anos de perna dura, sem conseguir dobrar a perna. Quer dizer, as condições físicas minhas eram muito ruins, e os campos muito ruins, a regra não protegia os atacantes, eu era um jogador mais habilidoso, mais de drible, os caras davam porrada de mão, de tudo quanto é jeito, então... Na televisão, por isso que o Brasil não ganhava Libertadores, os caras ainda tinham doping, era muito difícil. Antigamente, para jogar bola, o jogador antes de tudo, tinha de ser corajoso. Hoje, se eu jogasse hoje, esses back com 5 minutos de jogo já estavam expulsos. Então, é isso aí, mas mesmo assim, dentro do tempo, deu para mim. Daqui que eu vou fechar meu bolso aqui. Põe aqui que eu vou fechar. Mas mesmo assim... Rinaldo, mas já essa primeira operação em 73 foi decorrente desse embate com os zagueiros adversários, do jogo bruto? Foi no jogo contra o Ceará. Porque, na verdade, eu era um adolescente jogando contra adulto, né? O Beck já veio me atropelando, né? Aí minha perna estava presa, aí fez a alavanca, lesionou o menisco. E aí, quer dizer, o menisco não é uma cirurgia hoje simples, né? Mas o problema é que naquela época operava, primeiro que cortava que nem açougueiro, né? Cortava grande, engessava, colocava o gesso do pé até aqui, quer dizer, isso quando esperar a cicatrização, e atrofiava a perna. Minha perna era uma dessa grossura, a outra normal e outra fininha. E não existia musculação. Eu fazia a minha recuperação com saquinho de areia. Você ia pôr esse saquinho de areia. Tá? Como você não tem na musculatura, a sobrecarga no joelho. E aí vem o derrame. Aí era o seguinte, era punção diariamente. Ia lá no médico, o médico tirava o líquido e injetava a droga. Tirava o líquido e injetava. Eu fiquei nesse processo aí uns 4 anos, direto. Aí foi quando nós mudamos, quando o doutor Neilo chegou que mudou isso aí, mas aí eu fiz radioterapia, aí eu passei num tratamento, uma dieta também violenta, que tomava 200 miligramas de cortisona e 50 de Lasix, e aí até o final, por isso que eu parei de jogar cedo, que eu não aguentava mais e sabia que não ia ficar bom. Então, eu lutei até onde deu. Você teve um jogador diferenciado pela sua qualidade extraordinária, por ser um artilheiro. Ele acabou sendo prejudicado por essa sequência de funções. Você também se diferenciou pelo seu posicionamento político na década de 70. Tem alguma relação familiar? Que momento isso aparece para você? Quer dizer, estava ali no período de ditadura, isso já... Em que
inquietava muito tempo. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. A política é o seguinte, era na minha casa, minha mãe PSD e o DN, né? Meu pai e minha mãe, aquela coisa, eu sempre nas campanhas políticas, eu era um dos que saía catando santinho, distribuindo santinho pelas ruas lá em Ponte Nova. Aí depois a gente tinha, na época da Revolução Cubana, tinha o senhor Moretti, que morava, era um funcionário do Banco do Brasil, morava do lado da minha casa. E ele estava nessa época do tchá-tchá-tchá, ele pegava todo sábado, ele pegava a gente, punha no jipe, né? Punha no jipe, a gente ia para o campo de aviação lá de Ponte Nova. Ele punha a gente lá para ficar lutando boxe, era brincar de boxe, e ele ficava falando no rádio lá e tal. Aí a gente, São Moretti era o cara pra gente, né? Mas a gente tudo menino. No dia que deu a Revolução, meu pai faz aniversário no dia 30 de março, né? No dia 31. E lá em Ponte Nova, assim, era minha casa, eu dormia aqui no quarto, eu abria a janela assim, já tinha rua, eu já pulava da cama para a rua e já ia jogar bola. Aí, nesse dia 30 de março, na hora que eu pulei, tinha 2 soldados do tiro de guerra com fuzil. Primeira vez que eu vi soldado de guerra com fuzil na porta, e era casa com casa assim. Aí nós tomamos um susto, aí ninguém podia sair na rua, não podia ficar na rua, e ficamos em casa. Foi esse grande susto que eu tomei, né? Logo de manhã, assim. A gente nem imaginava que era esse golpe, né? Esse golpe. Tinha 7 anos, 1957, 1964. Por aí, 7 anos. Aí foi esse susto, não podia sair na rua, ficou aquela coisa. Não, mas menino não tá nem aí, né? Aí depois que viemos saber que São Moretti era comunista, né? Que tinha desaparecido, que o outro lá de Ponte Nova também tinha desaparecido, que se eram os comunistas tinham desaparecido. E aí ficamos naquela história, né? Comunista, corta a cabeça de criancinha, umas histórias, esse fantasma todo da ditadura, né? Mas tudo bem. Depois, mais tarde, porque meus irmãos sempre que tiravam a 4ª série, minha irmã primeiro, tirava a 4ª série, minha irmã foi para o Rio. Meu outro irmão tirou a 4ª série, foi para São Paulo. Esse outro meu irmão tirou a 4ª série, foi para o Rio também. A minha outra irmã, a Rosa, tirou a 4ª série, normal. Aí as irmãs eram normal, né? Era normalista, né? Formava professora, foi para o Rio também. E aí tinha uma outra irmã e depois era eu, o sexto, né? E aí foi quando começou também aquele 67, 68, por aí, começou aquele fantasma, que a gente minha mãe, o pessoal ficava muito preocupado com meus irmãos estudando em cidade grande, sabe? Aqueles movimentos, né? A gente ouvia assim, um zum, aquelas preocupações. Tá, mas nada demais. Aí vim para Atlético, beleza, fiquei. Depois, o que abriu meus olhos mesmo e despertou mesmo foi o Frei Beto, né? Porque eu morava ali no São Pedro, e era vizinho do Frei Beto. Coincidentemente, e até da Dilma lá, que também morava na rua, tudo ali, no mesmo quarteirão ali. E eu era muito amigo do irmão do Frei Beto, o Leonardo Cristo. E aí foi um dia que o Beto estava saindo da prisão, né? O Frei Beto estava saindo da prisão, o irmão dele, vamos lá. E a mãe dele, dona Estela Libânio, né? Que é uma grande cozinheira de receita, e doutor Antônio Carlos Cristo também, que foi um desembargador, foi um homem que escrevia muito bem, tinha umas crônicas muito bonitas. E aí fomos receber o Beto lá na casa, que eu conheci o Frei Beto e tal, aí começou já algumas conversas políticas. Conheci o Lula em 75, na casa do Beto também, nessa época. Então, isso tudo.
Mas era uma coisa assim, muito... O Beto morava em São Paulo, ele vinha aqui de vez em quando, não tinha nada não. Mas aí começou vários movimentos, vários focos em vários lugares, né? E como a gente não tinha partido, nessa época não existia partido, existia PMDB e Arena, né? A gente não tinha sindicato, não tinha nenhuma agremiação, não tinha nenhuma discussão, nenhuma reunião, nada. Mas existia aqueles movimentos, né? Um falava que ditadura, essas coisas. E a gente sempre acompanhando, esperando. Foi quando existiu o AI-5, existia toda a repressão, né? Foi quando já no governo... E aí também passei a ter contato com muita gente, Gonzaguinha, Fernando Brant, esses movimentos assim, né, mais revolucionário, mais que sonho revolucionário, né, que existia na juventude, né, E aí quando começou a distensão política do governo Geisel, né, que começou a dar esse relaxamento dessa distensão política, eu dei uma entrevista no jornal Movimento, que era um jornal de imprensa alternativa, mas de circulação nacional, colocando esse posicionamento, né, da aceleração da democratização, a volta dos militares para os quartéis, a anistia, né, o AI-5, a queda do AI-5, tudo. Coloquei esse posicionamento nesse jornal. E isso foi uma bomba, né? Uma bomba, que eu nem sabia da extensão disso. Foi uma bomba porque existia censura, né? Existia censura e, na verdade, o Brasil, o país, não esperava que isso viesse do futebol, porque o futebol sempre foi tratado como alienado, como reacionário até, né? E aí eu dei essa entrevista. Aí veio aí começou como não tinha nenhuma esquerda organizada, tinha uma direita poderosa, né? Começaram uma descaracterização, uma série de pressão. Ao ponto que na despedida da Copa de 78, né, o general Geisel, porque o Paulinelli eu já conheci o Paulinelli daqui, o ministro Paulinelli, que na época era da Agricultura. Ele uma vez me levou em Brasília, mais para... menino, né, não vem por aí não, né? E nessa época conheci o Ney Braga também, que era ministro da Educação, né? E aí nós fomos despedidos para ir para a Copa do Mundo de 78, despedido do general Geisel, né? E ele de farda, oliva, general mesmo, né? De cap, de tudo. E o Ney Braga falou, não, vou lá te levar lá para apresentar para o presidente, para o general. Aí chegou lá, esse é o menino, o Reinaldo. Esse que é o menino. Né? Você joga muito bem, você vai jogar bola, mas não mexe com política, não. Não fale de política, deixe que a gente resolve as questões políticas. Você joga bola. Tá bom. Sim, senhor. Então, e depois aí veio uma imprensa mais, sabe, começou a reforçar que que não tinha essas condições físicas, né? E que eu era homossexual, que eu era gay, que eu era... Não falava gay, não, falava bicha mesmo, né? Que eu era cachaceiro, maconheiro. Começaram a dar todas essas coisas para mim, que isso realmente perturbava, principalmente dentro de casa. Minha mãe ficava muito assustada. Mas... No ambiente do futebol também? Não, no ambiente do futebol a gente não cabia nem essa discussão. Aliás, não tinha ambiente nenhum nessa época para você conversar, nem dentro do futebol, nem na escola, lugar nenhum você falava, nem o nome do presidente, não discutia política, nem bar, nem rua, nem campo de futebol. Aliás, o campo de futebol era a única válvula de escape, mas não era para discutir política, era para soltar as neuras lá, né? Mas, Reinaldo, nessa entrevista que você dá para o Jornal Movimento,
dizendo: não tem cabimento cortar o Reinaldo pelo fato de ele ter emitido suas opiniões. Esse gesto de solidariedade do Tostão ficou marcado para você? Você não se recorda? Não me recordo. Na verdade, é o seguinte, Cláudio Coutinho, a comissão técnica da CBD, da seleção, era toda de militar. Coutinho, Chirol, André Richer, Almirante Heleno Nunes. Então, mas o Coutinho era um gentleman, e Coutinho era um fã meu. O Coutinho fez tudo isso. Ele que me garantiu mesmo para ir à Copa. Foi o Coutinho que bancou, inclusive levou aquele aparelho para me recuperar, todo. Coutinho era um grande fã que eu tinha. E também, além dessas, quando eu fui, antes de dar essa entrevista política para o Jornal Movimento, eu comecei a fazer o gesto, né? Que era um gesto de socialismo, um gesto revolucionário, que era esse gesto aqui. Só que não, é racial, Pantera Negra, porque a gente não tinha um pouco de receio também, né? Mas, na verdade, era um gesto de socialismo, né? De revolução. Você pensou isso em que momento? Pensando nisso com as conversas. Falei, começar a dar um... Porque, na verdade, é o seguinte, eu comecei a ter isso para a gente acelerar essa coisa democrática. Porque não era nada organizado, eu não tinha sindicato, eu não tinha partido político, não tinha ninguém. Eu mesmo que fui. Eu vou falar aqui do futebol. O futebol é alienado, eles falavam na época muito isso. Futebol, todo mundo é alienado. Aí eu pensei em chamar isso para o futebol. Então, eu fazia esse gesto. E você... esse risco de ser cortado. Aí fui para a seleção. Quando eu fui para a seleção que eu fazia esse gesto, o André Richer, que era o coronel André Richer, me aconselhou diversas vezes não faz esse gesto, não faz esse gesto. Não faz esse gesto, me chamava, não faz. E eu na seleção quase não fiz esse gesto. Até na Copa do Mundo, quando eu faço o primeiro gol na Copa do Mundo, eu levanto. Ai, tô com uma dor aqui, cara. Eu levanto e depois primeiro eu abro os braços, depois que eu faço o gesto, né? Tá. Aí, joguei primeiro contra a Suécia, fiz o gol, depois jogamos contra a Espanha, foi um empate, não foi bom. No terceiro jogo, o Heleno Nunes, que é o almirante, que era o presidente da CBD, saiu do Rio de Janeiro, que estava no Rio de Janeiro, desceu lá em Mão de Prata e, me tirou eu, tirou Zico, tirou Cerezo, tudo do time. Aí foi quando entrou Jorge Mendonça, entrou Chicão e Roberto Dinamite. Isso foi assim, na reunião com o presidente, no dia que chegou e mudou tudo. Então, mas ainda, aí eu fiquei fora. Voltei somente no último jogo. O Coutinho nunca foi assim, Coutinho nunca teve esse posicionamento de reacionários, de ditador, não. Mas a gente sofria. Então, foi essas restrições, essas resistências que eu fui tendo na seleção. Por isso eu devo até reclamar agora dessa lei da verdade, da lei da Comissão da Verdade aí, que sem dúvida eu fui prejudicado dentro desses, pode dizer aí, de forças, né, ocultas aí, com certeza. Se procurar alguma coisa minha no DOPS, em alguma coisa, com certeza deve ter alguma citação lá, alguma coisa. E a Copa de 78 tinha o agravante de estar sendo realizada na Argentina, que tinha sido escolhida antes, e no meio do processo 76 tem o golpe, o Jorge Videla. Quer dizer, tinha uma atmosfera carregada na Argentina. Essa atmosfera é de guerrilha mesmo, lá na Argentina. Quer dizer, na verdade, nós vimos essa guerrilha bem de perto, foi em Mendonça só, que nós ficamos no hotel, no pé da cordilheira lá, a gente ouvia a noite inteira, tiro dessa metralhadora e cachorro. Isso foi o tempo que nós tivemos em Mendonça, foi assim, muito... E também via, mesmo no campo, a gente via aquele povo triste, né? A ditadura, ela é um negócio
né? O povo fica lerdo e fica triste, né? Baixa a cabeça mesmo, né? Então a gente sentiu muito, mesmo no dia, eu vi isso melhor ainda na comemoração quando a Argentina foi campeão. Aí eu falei, vou lá para 9 de julho, até a avenida grande lá. Pô, o povo parecia que estava num velório, numa procissão, né? Um negócio meio, uma comemoração um pouco triste, assim. E foi uma ditadura bem mais, não, todas são iguais. Né? E houve gesto, inclusive, de jogadores como Cruyff, que se recusou Usou aí. por conta do golpe. Se você chegava a falar sobre isso... Não, essa discussão política ela não entrava na concentração, no meio do jogador, não, porque até ninguém... Até hoje, ainda no futebol, ninguém está muito preocupado. E não deve também preocupar, né? Quer dizer, pode exercer sua cidadania, né, fora ali, mas levar isso para essa discussão para concentração também não é conveniente. Mas a sua percepção é que você sentia que o país estava realmente tenso e mesmo... Sentia, muito triste. Porque tinha muito aquela coisa, né? Aquele fantasma de uma ditadura mesmo. A ditadura traz esse fantasma, você não relaxa, você está sempre achando que está sendo traído, que alguém está aguentando, né? Tinha expressão muito de dedo duro. Isso é uma... Então, a gente, num estado de exceção, um estado igual à ditadura, é uma época tensa, né? Muito tensa. Mesmo você não tendo conhecimento, não sabendo, você fica estampado na sua cara que é um clima muito, muito difícil, muito pesado. Então eu via isso aqui, o país estava nisso, até todo o estado do país, até nas roupas eram assim, ó. Até do jeito de se vestir, de tudo. Por isso que quando depois começou começou essa distensão política, que aí já veio alguma discussão e tal. Quando veio a primeiro das diretas, já foi a alegria do país, né? O Brasil voltou a respirar, a ter uma alegria, como hoje o povo até extrapola nessa democracia, né? A democracia hoje até pega até algumas doenças do consumismo. Né? Mas... Na Copa de 78, isso ficou muito marcado em 70, mas na Copa de 78 havia esse horizonte de que uma vitória da seleção brasileira poderia ser, de alguma maneira, um apoio simbólico àquele regime político, ou isso não passava? Não passava não. Já estava numa época um pouco mais... Não dava essa motivação de usar o futebol, não. Até porque os jogadores, né? Mas também não tinha espaço para fazer nenhum movimento político, não. Eu queria voltar um pouco na questão da intervenção do Almirante Heleno Nunes. Quer dizer que houve então uma intervenção direta e você sai não porque não reunisse condições de jogo, mas por causa de uma intervenção do senhor Ravage. Na verdade é o seguinte, ele chegou e mudou o time, e na reunião mudou o time. Claro, nós empatamos com a Espanha, né? Corria o risco de não classificar. Mas, de qualquer maneira, um presidente chegar e fazer essas indicações... Ele passa então por cima do Cláudio Coutinho? Não, tem
tem a hierarquia, ele não é almirante, ele é o presidente, passou por cima, não. E outra que Coutinho sempre foi um cara mais, sabe, ele foi sempre mais flexível, assim, nunca, e não seria Coutinho que ia bater de frente, né? Naquele clima de empate com a Espanha, poderia ter perdido, primeira, mas que ele foi direto, foi. Lembro exatamente na reunião. Fernando, qual a avaliação que você faz do desempenho da seleção brasileira nas 2 partidas que você participou na Argentina? O que faltou para o time, de fato, engrenar e apresentar uma boa performance? Olha, a primeira coisa foi o seguinte, o gramado era muito ruim de jogar, porque as placas estavam soltas e encharcadas. O gramado de Mar del Plata, era as placas todas soltas. O campo estava muito ruim. Estava um jogo muito pesado. Outra que o grupo da seleção, a gente tinha jogadores muito experientes e jogadores muito novos, né? Existia um certo conflito assim com o Cláudio Coutinho dele impor a maneira de jogar, né? Ele sofreu muita pressão nisso, né? E aí nós encontramos dificuldade do próprio jogo. Foi uma época que o futebol também estava sofrendo essa transformação de mais força física, né? Nós pegamos um adversário europeu muito bem preparado, né? Assim, fisicamente, né? Nós pegamos Suécia, Espanha e Áustria, né? Depois só times pesados, né? Mas mesmo assim, a seleção não jogou um futebol bonito pelas dificuldades que teve, tática e mesmo do estado do campo. Mas ficou em terceiro lugar invicto. Né? Não foi brilhante, não foi exuberante, mas também não foi um time medíocre. Foi uma seleção que impôs, ou então a camisa do Brasil mesmo, a canarinha que ganha jogo, né? Na Copa de 74 tinha tido a surpresa do carrossel holandês da Holanda. O Brasil vinha de uma era de conquista, com o ápice em 1970, ele tinha essa ideia de reconquistar esse lugar de supremacia. Como é que era o ambiente dentro do grupo em termos de mostrar ao mundo o futebol brasileiro naquele... Pois é, estava nesse grande dilema, para a gente ter a compreensão, porque foi justamente o Cláudio Coutinho que veio trazendo essa transformação no futebol, do overlap, ponto futuro, sabe? Isso, para mim, que era um que estava novo, querendo tudo, era para um Rivelino, para um Luiz Pereira, sei lá, para um Leão, parecia que estava inventando no futebol. E realmente nós não chegamos a ter essa compreensão desse jogo que o Coutinho queria aplicar, não. Que era essa importação do sistema europeu de jogo. Para a gente aqui ficou meio, sabe, a gente não sabia como é que fazia. Aliás, e até os treinamentos era difícil da gente entender, da gente fazer overlap, sabe? Para a gente era quase uma novidade. Se a gente tivesse ficado no nosso joguinho mesmo, talvez, mas o Coutinho quis impor essa nova maneira de jogar um futebol mais, sabe? Chegou ao ponto de pôr Nelinho e Toninho, que é lateral também, jogando, né, de ponta direita, com um jogo meio, sabe, se a gente, porque a escola brasileira é aquela escola de marcação por zona, sabe? Joga, deixa jogar. A escola europeia é uma escola de marcação individual, que a gente estava conversando, né? Marcar o homem, né? Não marcar a zona, acompanhar o homem, que para a gente também foi difícil. Eu, quando comecei a receber marcação individual, isso ficou bem,
Você vê, a coisa ficou até patética mesmo no Brasil e Holanda em 74, né? Quando Holanda, principalmente contra o Uruguai e Holanda, né? Um jogo que a Holanda fez, que é uma coisa muito simples, que os caras... Eu depois joguei no futebol holandês, estive lá na Holanda, aquela saída, aquele carrossel, aquilo é muito simples. Quer dizer, o treinamento daquilo é o seguinte, quando você está sendo atacado, o ataque tocou a bola por detrás, sai todo mundo na bola, que você deixa o impedimento. Lá você faz isso porque confia no bandeirinha, confia na arbitragem. Aqui, por que não faz isso no Brasil até hoje? Porque ninguém confia em bandeirinha, não confia no juiz. Principalmente jogando fora de casa. Quando você faz essa linha de impedimento, dá mole, né? Então, esse jogo sistemático europeu, que a gente queria importar, nós viemos... Até hoje ainda não tem a compreensão desse jogo. Até hoje não tem. Né? E eles jogam assim, desde dentro de leite até hoje eles jogam. O Brasil é um jogo mais fusona, um jogo que apoia mais no imprevisível, na capacidade técnica do jogador de criar uma jogada. Tem alguns posicionamentos que são bem tradicionais, de voltar até o meio do campo, mas, na verdade, se a gente tivesse preservado na escola brasileira mesmo, jogado, talvez o entendimento, o entrosamento fosse melhor para a gente. O problema é que a gente, tem que fazer overlap, a conversa do Coutinho. E Coutinho, por ter um vocabulário bem refinado, era até difícil a gente entender o que ele estava falando. Mas, na verdade, na aplicação mesmo, dentro do campo, nós tivemos essa dificuldade. E pegamos a equipe muito bem preparada, né? Porque, e até com a preparação emocional, o europeu tem uma preparação emocional até melhor que a gente, né? Quer dizer, naquela ocasião, principalmente. Hoje, até que não. Hoje o jogador brasileiro joga na Europa e tal. Mas naquela época, a gente tomado aquela lição em 74, não só da Holanda, mas como também da Polônia. Né? E no terceiro jogo contra a Áustria, aí entra o Roberto, o dinamite. Como é que é essa disputa? Foi muito frustrante ele sair? Como é que isso dentro do... Não, dentro do grupo é tranquilo porque a gente respeita os colegas. Pô. Se o cara vai julgar, você tem a sua oportunidade, né? Tudo é uma questão de oportunidade. E mais também, eu na Copa do Mundo, eu já não estava nas minhas condições legal, não. Tanto que você vai reparar, eu só treinava de calça. Eu só treinava de calça na seleção. Porque aqui no Atlético eu tinha uns privilégios. Eu não treinava, né? Ficava com o joelho enfaixado, tomava a medicação do cortisona, sabe? Eu tinha toda essa dieta para me julgar. Só treinava um pouquinho, não fazia treinamento de cair, não fazia tal. Na seleção, eu não podia, eu tinha de mascarar isso. Então, eu treinava com o joelho, que era faixa, não tinha nem joelheiro direito, eu enfaixava, treinava só de calça comprida, até que o Coutinho percebeu isso. Aí ele falou, vou segurar, aí trouxe o Nautilus para mim fazer a recuperação, para ganhar musculatura, mas eu já estava. Tanto que quando eu saí, acabou a Copa do Mundo, no dia 2 de agosto, a Copa do Mundo acabou em julho, eu já fui direto para Nova York para operar. Meu joelho já era... Porque desse período de 75 até o início de 78, no Atlético, eu estava muito bem porque eu fiz um tratamento de radioterapia, comatoterapia. Então perdi até os cabelos da perna. Isso inibia o derrame, as células de inflamação. E, além disso, tomava o remédio, vivia com o joelho comprimido. Então, e só jogava, não fazia treino. Na seleção tinha de treinar, tinha de treinar, tomar... E aí, não tinha, aí meu joelho inchava, como é que eu vou fazer, sabe? Não podia chegar, eu ia chegar perto do Lídio Toledo, então me cortava na hora. Então, eu fui enrolando, mascarando a coisa até chegar lá. Na segunda fase, o Brasil engrena, e depois do início.
Até hoje as polêmicas em torno de se houve ou não interferência no resultado, como é que foi ser... Não, quando nós vencemos, ganhamos da Polônia, né? Foi Polônia, 3-1, né? 3-1. E a vantagem de gol, a gente sabia que era muito difícil a gente ir para a final, porque a Argentina, além de ter um grande time na época, está muito bem preparada, né? O goleiro peruano era argentino, pô. Quer dizer, o futebol não é essa. Não tem muito santo, não. Então, a gente já mais ou menos esperava, é muito difícil, vamos torcer, mas é muito difícil. Já com esse resultado de 3, nós já ficamos. Tanto que nós tomamos o gol da Polônia, né? A gente tinha de fazer um saldo muito elástico, né? Então, o jogador tem essa maldade também, é difícil. E olha que o Peru tinha uma seleção boa, né? Acho que foi uma das últimas seleção boa do Peru, né? E a Argentina precisava desse título. Aí sim, o governo... tanto que o general Videla, né? Ele ia no vestiário todo jogo. No vestiário da Argentina ainda... E aí no vestiário do juiz também, né? Desejar. Você falou da ida, quando vocês são recebidos pelo gás, toda essa saída. E a volta, como é que é? A volta? Não, a volta não teve essa. Vitória. Aí invicto, né? Aí a volta o Coutinho chamou muita responsabilidade para ele, né? Ele assumiu mesmo. Coutinho sempre foi um grande caráter, né? E ele fez aquela frase histórica, né? Nós somos campeão moral, né? Ele trouxe a responsabilidade para ele. Reinaldo, quando você sai do time, para você ficou claro que você não jogaria mais o restante da Copa, ou você alimentou até o fim uma esperança de uma nova oportunidade? Não, eu já sabia que eu não gostava. Até porque o Coutinho conhecia o meu estado físico. Tanto que ele só voltou comigo no último jogo contra a Itália. Ele passou a acompanhar mais o meu... Aí eu abri o jogo também, né? Eu passei... Eu vi Contra que a Argentina, você estava no banco de reservas? Não, eu não fiquei nem no banco. Não, eu estava lá, mas não fiquei no banco, né? E eu joguei só contra a Itália no final, no segundo tempo. Nós temos uma informação que nós queríamos checar com você. Durante a Copa você teria recebido um envelope anônimo vindo da Venezuela, informações sobre a Operação Condor. Como foi isso? Olha, na verdade é o seguinte, a gente estava em Mar del Plata, no hotel lá, que é tipo um convento, e esse envelope chegou lá para mim, no meu quarto. Eu peguei, abri o envelope, vi, e estava tudo em espanhol também, e só via falando eu comecei a ler, o negócio tinha esse acordo do Letelier, falando mais da explosão do Letelier, e fazendo a comparação do acidente do Juscelino, né? Era um envelope, um texto mais grande, eu li só o início, depois eu guardei aquilo, deixei lá debaixo da cama, e durante a Copa nem mexi. Depois, quando eu cheguei aqui, que eu trouxe. Aí que eu vi mais, que ele mostrava esses códigos e tal. Os códigos, né? Mas era tudo espanhol, e eu não tinha tanto... Não domino. Assim, para leitura é mais difícil, né? Mas eu vi que era como... No início eu
eu achei que era uma coisa mais de terrorismo, assim, né? Sabe, você está na concentração, você recebeu um negócio desse, para quê? Né? Para quê? Eu achei que era mais uma coisa, assim, dar uma forçada de barra, dar uma desestabilizada, uma coisa assim, tanto que eu não quis nem mexer. Foi enviado para você, talvez, por essa associação política? Talvez porque eu tinha essa coisa que era... eu acredito que foi isso mesmo, mais para assim, uma provocação, né? Esperando que eu falasse alguma coisa, que criasse algum clima disso. Né? Você levou depois esses envelopes para alguém? Depois eu passei ele para o Gonzaguinha. E ainda com muito medo, assim, mas eu falei, Gonzaguinha, olha isso aí, tal, eu deixei com ele. E ele fez alguma coisa também? Não, foi nada não. Depois, era uma época que nem não tinha... Na verdade, a gente falava de política, não tinha discussão política de, vamos encontrar para mudar esse país, nada disso. Em 85, né? Quando eu saí do Palmeiras por causa disso também. 85 não, 85. Que eu fui convidado, que o Frei Beto levou uma delegação nossa lá para o segundo encontro de intelectuais da América Latina, né? Quer dizer, o Brasil não tinha nem relações diplomáticas com Cuba ainda, né? Nós fomos lá, né? E o governo cubano mandou E a delegação brasileira era só intelectual, Antônio Calado, Tasso de Castro, Hélio Pellegrino, Antônio Cândido, Chico Caruso, Paulo Caruso, Chico Buarque, Adélia Prado, tinha uma play de só fera mesmo, né? E eu fui nessa delegação, eles mandaram um avião da companhia cubana lá, saiu catando os comunistas do Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Caribe, Colômbia, encheu o avião de comunista e foi tudo lá, nós fomos lá para Cuba. O Brasil não tinha essas relações diplomáticas, lá conhecemos o comandante, né, o comandante sempre foi um grande... O comandante Fidel Castro, né, sempre foi um grande ícone, né, o comandante, né, tivemos com o comandante lá no Teatro Carlos, no Palácio da Revolução e no Teatro Karl Marx, onde que foi o encontro de intelectuais lá. E mesmo assim, essa época, em 85, nós ficamos no hotel lá, Riviera, né, acho que é Riviera. Na piscina lá já... O Chico Caruso e o Paulo Caruso já acabavam com a Revolução Cubana, né? Porque é muito diferente, né? Ainda mais num país pobre aqui, você ter 2 assessoristas, ter 2 caras no elevador, você podia comprar uma cerveja cubana mais cara que a cerveja dinamarquesa, Conhecemos o Gabriel Garcia Marques também como é que chama o hotel lá? Hotel Nacional, né? Uma grande festa no Hotel Nacional. Quer dizer, foi essas aventuras políticas revolucionárias que a gente participou. Quando terminou a Copa de 78, o técnico Coutinho foi treinar o Flamengo, e você Atlético. E 80 teve foi no início dos anos 80, uma grande rivalidade. Como é que foi isso? Teve aquela final emocionante do Campeonato Brasileiro. Enfim, conta um pouquinho das lembranças dessa... Eu contra o Flamengo, aliás, no Maracanã, eu sempre adorei, desde pequeno eu sonhava, desde que eu vi a despedida de Pelé ali, eu já sonhava com o Maracanã. Eu sempre gostei de ficar no Maracanã e sempre tive felicidade de fazer gols no Maracanã. E sobretudo, contra o Flamengo também, eu sempre fiz muito gol contra o Flamengo. E essa final de 80 contra o Flamengo foi marcante, histórica, né? Porque
O Flamengo tinha um grande time, né? Um time espetacular, comandado pelo Coutinho, com Zico, Júnior, Leandro, Raul. Era um timaço, né? O Flamengo nunca tinha ganhado um título nacional, né? O Rio de Janeiro parou ali, né? E Maracanã, ali, o Rio estava o quê? 50 graus lá, um calor violento. E um público de 154 mil pagantes. Naquela época, no Rio de Janeiro, devia ter carteirada de todo mundo, né? Todo mundo devia ter umas 200 mil pessoas, né? Como diz o dramaturgo, o saudoso Nelson Rodrigues, né? Tinha gente pendurada no lustre, né? Então, você viu o ar na frente, assim, ó, de tão quente o jogo, um espetáculo. Quando nós chegamos no Maracanã, nosso ônibus parou ali naquele parque do Maracanã, veio a torcida do Flamengo, balançou o ônibus. Quer dizer, mas mesmo assim, nós também tínhamos um time experiente, um time muito bom. Mas nós começamos a perder aquele jogo aqui no Mineirão, que ganhamos de 1-0 aqui, eu fiz o gol, né? Ganhamos de 1-0 que foi considerado uma goleada, porque o juiz era o Romualdo Arpe Filho, muito bom juiz tecnicamente, mas muito bom também de jogador de coluna do meio, né? Ele tinha um apelido até de coluna, ele empatava qualquer jogo. Mas aqui num lance eu consegui fazer 1-0, né? E não existia vantagem do gol lá no Rio. O jogo foi, para mim, foi um dos grandes jogos. Eu sempre falo que quando eu falo desse jogo, eu quero até empatar o jogo. Até empatar o jogo, porque o Flamengo fez 1-0. Na saída, e a torcida do Flamengo explodiu, né? Uma multidão, né? Explodiu lá. Na hora que saiu a bola, eu empatei o jogo. Quer dizer, já provoquei um silêncio profundo, né? Aí o Flamengo fez 2-1. E aí virou, tocava uma música lá, bum bum, bate bumbum, bumbum, bumbum. É um samba de carnaval lá, que o Maracanã até tremia. Aí eles lançaram a bola para mim, eu corri e tive uma distensão. Aí eu sofri um massacre pior do que um massacre da multidão, né? Porque aí, na hora que eu machuquei, a multidão toda começou a gritar, bichado, bichado, bichado. E eu estava bichado mesmo, estava de distensão, né? E quando uma multidão te massacra assim, começa a gritar, você tem que entrar debaixo da grama, correr pro túnel, porque é um massacre. E eu sei, e realmente você estando bichado, estando machucado, eu perdi o chão ali, eu fiquei, nossa senhora, eu falei, não mereço um massacre desse assim, não, né? Porque, pô, a multidão é violenta, é pior do que jogar você na arena de leão, viu? E aí eu fiquei lá, fazendo número, porque não podia nem fazer substituição mais, né? Aí eu fiquei fui para a ponta direita ali, na beirada, fiquei ali. Mas quando a bola chegava em mim, o Júnior já vinha, os caras já vinham, me tomavam a bola com facilidade e o Júnior até falava, sai, não tem condição. Eu não tinha condição nenhuma, né? Deu uma distensão mesmo, coisa que eu nunca tive e sofri nisso, uma distensão aqui na parte posterior. Mas eu fiquei fazendo número ali, sofrendo com aquilo e vendo a alegria. Mas num lance que eu percebi, eu falei, agora eu vou com tudo, cara. Vou arrebentar com tudo. E fiz o gol do empate. Aí foi um silêncio ensurdecedor do Maracanã, né? E para mim é um delírio, né? Você correr um gol do empate que daria o título, né? Nossa, foi uma sensação maravilhosa. E ali foi maravilhoso, um negócio, uma sensação que não existe. Calar uma multidão dessa, o Maracanã.
e ainda para comemorar o título, né? Mas isso aí logo depois, aí teve a intervenção da má fé lá do juiz do Aramengo, né? Do Aragão, que me expulsou, covardemente, né? Me expulsou, que eu não devo ter passado na frente da bola. Ele me deu o amarelo, voltou com o vermelho. Quer dizer, ele estava mal intencionado, esse juiz. E o Flamengo fez o terceiro gol. Mas sem, quer dizer, não vamos tirar o mérito do Flamengo também, que era um grande time, mas teve uma. Tudo conspirava para. Não, mas tudo conspirava. Se o Nuno fizesse, o Raul fazia, o goleiro fazia. Tudo conspirava para o Flamengo ser campeão. E o Flamengo não ia perder essa oportunidade da primeira vez chegar na final, dentro do Maracanã, com um time daquele. Seria uma tragédia rubro-negra, né? Se o Flamengo perdesse o título. E foi uma rivalidade que se prolongou até pelo menos 1987. Não, porque aí depois veio a Libertadores, foi também 3 jogos difíceis, né? Porque empatamos 2 e fomos para o jogo decisivo lá em Goiânia, que também tinha o Wright, que também ajudou o Flamengo, levou o Flamengo. E o Flamengo não precisava disso, tinha um grande time, mas todo mundo queria colaborar com o Flamengo. E o Wright lá em Goiânia expulsou todo mundo, eu fui o primeiro a ser expulso. Eu fui expulso. Porque todo jogo contra o Flamengo. No Maracanã, quando eu tive a distensão, e depois o Carlos Alberto, que estava na reserva, o Reinaldo também, que estava na reserva, eles estavam falando comigo que quando eu sofri a distensão no Maracanã, e a torcida vibrou como fosse um gol, né? Que o banco também do Flamengo começou a vibrar. Pô, agora ele está fudido, agora ele não tem jeito, agora já vão ganhar. Aí que o capitão Cláudio Coutinho deu uma dura nisso. Tá machucado, mas está lá dentro do campo. Aí eu vou lá e faço o gol aí. Então, são esses momentos fantásticos do futebol, né? Essa rivalidade de 82, então, já a Copa, participar da Copa, interesse no técnico, não. Aí eu não fui. Eu participei da eliminatória, com o Tele, eu participei da eliminatória, fiz o gol lá na Bolívia, fiz um gol aí, estava bem entrosado no time. E aí depois, porque participei da excursão da Europa, porque o calendário era esse, né? Eliminatórias, fazia aquela excursão da Europa, depois passava um tempo, fazia convocação dos 40. Não era nem como é hoje a inscrição, né? Antigamente você punha 40. Eu não fiquei nem entre os 40. O Jorge Valença que ficou. Jorge Valença ficou. Se eu tivesse entre os 40, eu iria. Porque o Careca machucou, foi o Roberto Dinamite, que estava entre os 40. E o Chulapa que tinha ainda. Então, ali, eu não fiquei entre os 40 e fiquei frustrado com a não convocação. Foram 12 anos de carreira profissional no Atlético, de 73 a 85. Como é que foi esse final? A partir de que momento você amadureceu a ideia de que já tinha dado pelo Atlético, que era o momento de mudar de clube? Você faz seu último jogo contra o Ajax da Holanda, 11 de agosto de 85. Como é que foi sair do Atlético? De sair. Eu tive uma decepção muito grande no Atlético, porque em 81, 82, eu recebi uma proposta do Paris Saint-Germain, né, para ir para o Paris Saint-Germain, eu ia ganhar $1 milhão, o Atlético ia ganhar $1 milhão, e aí o presidente não quis vender. Aí ali eu já comecei a parar de jogar. Ali eu já falei, agora eu vou jogar. Aí eu fiquei muito. Aí não perdi muito. Fiquei muito
chateado, muito frustrado com aquilo. Joguei mais por causa do compromisso profissional, mas... E como naquela época era lei, tinha um passe, né? Então... Não fiquei um profissional muito dedicado, não. E, sobretudo, porque eu sentia muita dor, tinha muita dificuldade para ir treinar, para jogar, sempre tomando remédio. Era um esforço muito grande para mim ter condição de jogo, né? Com dor, 24 horas de dor, né? Sem perspectiva de melhora, né? Então, eu já fui encerrando, naquela época já estava praticamente encerrando, mas como eu era muito novo, ainda eu falei, fui até os 28, 29 anos. Você vai então do Atlético para o Palmeiras. Aí fui Palmeiras, fiquei lá um período, 2 meses também. Palmeiras na época estava uma situação muito difícil também, não treinava, lá, sei lá, freguesia do um lugar. O treinador era quem? Chinesinho, depois passou um auxiliar dele, era uma bagunça. O Palmeiras naquela época estava muito bagunçado mesmo. No Parque Antártico, por exemplo, eu nunca treinei no Parque Antártico. Tinha um grupo bom, mas era uma briga, era uma confusão muito grande lá, né? Ninguém treinava, Aí eu fiquei lá 2 meses, aí foi quando eu fui para esse negócio de Cuba, aí eu falei, não vou jogar mais não. Saí de lá e já fui direto para Cuba. Né? Aí... Então, esse período para Cuba, já tinha tido a campanha para as eleições diretas? Participei dessa campanha de diretas toda aqui em BH, nós participamos de todas. Continuamos engajados aqui com o presidente, com o Tancredo, com o nosso saudoso Tancredo Neves, com o governador Hélio Garcia, enfim, todos os grandes políticos aqui de Minas que estavam aí, todos. Foi muito bonito aquele momento da campanha direta aqui, comandado pelos discursos maravilhosos de Tancredo, né? Aquilo que era bonito, esses comícios, né? Uns discursos fantásticos, né? E você falou do período de redemocratização do país, começa bandeira, né? Uma alegria, uma esperança, um negócio, né? Que estava no ar mesmo, né? Foi muito bonito esse período do país, né? Um período que a gente tinha ainda falando, agora vai concretizar esse sonho, agora vai... De certa forma, sim, porque nós conquistamos aí essa plenitude da democracia, né? E na volta... Fernando, aproveitando esse momento da campanha das diretas já, como que você encarou e vivenciou a experiência da democracia corintiana, que foi um movimento que também participou dessa campanha das diretas já? E se no Atlético, na época, também houve alguma discussão para engajar o grupo no movimento? Não. Nós acompanhamos assim de longe com o Sócrates, alguma vez na seleção, conversei com ele. Era uma participação mesmo, direta dos jogadores, né? em todos os setores do clube, os jogadores estavam na frente mesmo, né? Quer dizer, era a vontade mesmo da maioria, né? Isso que a gente entendia lá da democracia corintiana, que foi muito bem conduzida pelo Sócrates, porque essa maioria que trouxe aquela unidade mesmo do time ali, né? Trazendo a política como um pano de fundo, um movimento político, né? Que colaborou com o futebol, porque trouxe um entrosamento muito grande dos jogadores, né? Trouxe todo mundo fechou com aquela. Você chegou a participar dos comícios? Das diretas? Participei, todos. Aqui em Minas eu participei de todos. E essa amizade com o Sócrates, porque você participa daquela excursão de 81 que coloca o Brasil como favorito entre os dois. Né? Você
82 e, de fato, você não participa de 82 por conta do que você chamou de central de boatos, que te associava à esquerda e assim por diante? É o seguinte, eu acho que eu não tive, ninguém me falou porque eu não fui na Copa de 82, mas eu considero que é o seguinte, que tinha um pouco de receio de eu não reunir as condições, né? Segundo, que tinha esse desgaste todo aí público, né? Que eu era amigo do Tuti Maravilha, que era homossexual, que eu tinha uma vida social conturbada, intensa, que de noite... Quer dizer, todo esse boato, mas ninguém me falou por causa disso, não. Eu acho que é por causa desse... E o Tele, talvez, ele tenha, sabe, recolhido e aceitado essa pressão aí, né? Então... Por parte dos jogadores? Não, por parte dos jogadores, Tele nunca deu essa abertura, não, né? Tele sempre foi muito firme nisso. Ele fechou com o grupo lá depois, né? Mas comigo aqui ele não me deu essa oportunidade, não, e eu não sei nem porquê. E não sei por que eu não fui à Copa. Já que eu estava na seleção antes do Tele chegar, né? Eu participei de tudo, né? E ele tinha sido seu primeiro treinador? Foi meu primeiro treinador. O Tele me conhecia muito bem. O Tele teve uma época que ele ficou meio assim comigo, né? Tinha às vezes umas posições meio reacionárias também, de assim, você é amigo disso, não pode fazer isso. O Tele, o jeito dele é sempre pensando o melhor, mas sempre intrometendo nas coisas que ele... Na vida dos jogadores, né? Comigo foi assim também. Muitas coisas positivas, mas muitas coisas de viagem dele, né? Então, na sequência, Palmeiras, Cuba, vamos dizer assim, na volta, você vai jogar no Rio Negro. Aí eu fiquei lá. Aí porque tava meio... Aí eu fui para lá para Manaus ficar lá mas joguei lá o quê? Umas 2 partidas, 3 partidas. Fui lá, porque eu falei, vou morar lá no meio da selva, ficar lá, sair desse centro aqui. Né? Tinha uma proposta, já não queria jogar mais, não estava disposto a ter aquela intensidade de treino. Falei, vou pro futebol, mas fico lá. Aí fiquei lá o quê? Uns 2, 3 meses. Aí parei. Uns 2, 3 meses e vim embora. Foi muito... Você foi para o exterior. Aí eu falei, agora eu vou para a Europa. Não, tem uma passagem pelo Cruzeiro. Foi para o Cruzeiro. O Cruzeiro também é o seguinte, o Cruzeiro, aí voltei de Manaus, não jogo bola, não quero jogar, não vou jogar. Aí veio o presidente do Cruzeiro, inclusive com o Roberto Dumont. O Roberto Dumont, com aquele jeito dele, não pode parar de jogar bola, Reinaldo, tá? Falei, Roberto, parei. E aí o Cruzeiro me fez uma proposta financeira boa. Eu falei, tudo bem, vamos fazer um contrato então de 3 meses. Eu vou tentar voltar a jogar, eu vou treinar, vou tentar jogar. E fiquei treinando lá uns 2 meses e tal. Aí eu falei, não vai dar para mim jogar não. Eles falaram, não, agora você tem que jogar. Aí eu joguei, fiz um jogo no Cruzeiro. Não, porque quando eu jogava eu não ficava, eu não saía na rua, não ficava tão exposto não, né? Porque aí E não foi também de alguma maneira uma certa vingança com o presidente? Não, se fosse eu ia jogar a bola no Cruzeiro, né? Eu fui no Cruzeiro porque eu falei, vou ganhar uma grana aí, e me fizeram uma proposta boa. Aí eu fui para lá, mas não tinha condição, não. Fui muito bem tratado lá, tudo, mas minha cabeça não era mais para jogar bola. Exterior?
Aí eu fui para o exterior. Aí eu fui porque tem um amigo sueco de Gotemburgo, né? E o IFK, na época, foi campeão da Copa da Europa. Aí eu falei, vou lá fazer um estágio de treinador lá, ver de perto o futebol sueco, tinha jogado quantas... Deixa eu ver... Quer dizer, mas cheguei lá e acompanhei um pouco o futebol, assim, dos treinos, mas estava lá, aí veio um time lá, o Hacken. Vem aqui jogar com a gente. Aí eu falei, tá, mas eu queria ser treinador, acompanhar. Aí eu falei, tá, vou lá. Mas isso já era abril, maio, não, era abril, fevereiro, março, abril por aí. E o frio, meu irmão, um frio polar mesmo, aquele da aurora boreal, né? Aí era muito frio, e o time era de garoto, pô. Você treinar com aquele negócio, eu falei, pô, não tinha jeito, era muito frio. Lá é muito frio, aquele frio do Polo Norte lá é cruel, é cruel. Não estava assim, de neve, era o frio mesmo. O dia, assim, tinha dia que dava um solzinho assim, mas era gelado. À noite, então, era terrível. Aí eu falei, não, como eu já tinha tido um contato com o Cruyff até na minha despedida, né? Eu falei, vou descer para a Holanda. Vou lá para o Cruyff. Aí fui lá, fiquei um tempo com o Cruyff lá, acompanhando. E aí eu dei sorte que estava naquele time ainda do Van Basten, Kuma, Vandenburgo, Kuma, Van Basten, Rijker. Era um time tudo novinho, surgindo com o Cruyff lá, né? Aí fiquei acompanhando os treinamentos lá com o Cruyff. Mas estou lá acompanhando, o Ajax tem um time, quer dizer, tem um time da segunda divisão lá, o IJmuiden, Telstar de IJmuiden. IJmuiden é uma cidade, 20 quilômetros de Amsterdã, né? E eles é da segunda divisão, e eles foram lá para o Ajax, né? Fazer no início da temporada, fazendo a preparação lá. E que só joga garoto até 23. Pode usar 3 jogadores acima de 23. E aí, foi lá, aí o cara do Telstar lá falou, Reinaldo, entra aí, joga aí com a gente. Tá bom. Lá, né? Tá com 31 anos, acho que 30 anos, 31. Então vou entrar aí no jogo. Aí entrei no jogo, primeira bola eu fiz um gol, fiz 2 gols. Primeiro o cara cruzou dali de fundo, fiz aquele de letra, assim, né? Eu meti a letra, os caras, tá. E tal, eu dei drible, rabo de vaca direto, né? Aí fiz o outro, o goleiro saiu jogando, ele saiu errado, eu já virei, fiz 2 gols. Os caras, não, volta a jogar, tal, vem jogar com a gente e tal. Falei, não, e eu querendo ser treinador, né? Aí, não, mas como eu não entendia bem o inglês nem o holandês, não, vamos lá. Aí eu fui para a IJmuiden. Mas falei, eu vou lá acompanhar treinamento, de repente treinador. Aí pego o treinador lá, que é esse treinador holandês, aqueles antigão, velho. Mas ele gostava muito de mim, né? Ele queria que eu treinasse de todo jeito. Mas eu tô achando que eu ia ficar mais assim, para ver. Não, vou treinar. Falei, não jogo bola mais. Aí tal. No dia seguinte, não, volta aí então para treinar. Aí voltei no dia seguinte, cara. Daí a pouco entra um caminhão cegonha assim com um Volvo em cima, com um laço em cima. Aí os caras, Reinaldo, parabéns. Eu falei, pra mim? Aí deram, eu falei, então toca a bola aí, vamos jogar bola. Aí voltei a jogar lá. Aí me deram uma casa boa. E eu estava também casado lá na Holanda, né? Eu tinha casado lá com uma holandesa. Aí voltei a jogar bola. Aí joguei lá com eles estava no verão, aí ficou bom. Estava jogando bem verão. Mas aí eu tomei um chute aqui na panturrilha, que eu nunca vi isso. Abriu, dividiu o músculo, ficou tudo preto. Aí eu fiquei, aí parei.
estava bem, até jogando bem, fazendo gol. Aí parei para fazer esse tratamento. Aí, na época, era tratamento de laser. Primeira vez que eu vi um laser, que era 30 segundos. Era... Melhorei. Ah, nunca mais senti nada, um tratamento espetacular numa fábrica de uma usina enorme lá. Mas aí fui voltar, na hora de for voltar, já estava começando o inverno, começando a friar. Eu falei, não dá, não. E os meninos, a correria, pá, pá, pá. Aí eu falei, não vou voltar mais não. Aí parei também lá. Aí fiquei lá, morando lá mais um ano. Aí só fiquei jogando xadrez. Nos coffee shop. Joguei contra o mundo inteiro. Joguei xadrez, joguei demais. Contra todo mundo. E essa missão de ser treinador? Pois é, aí eu queria ser treinador, sempre quis ser treinador. Como hoje eu estou treinando o Vila Nova, eu fundei meu clube. Aí eu voltei da Europa, falei, vim. E aí a minha ideia era fundar um clube, como eu fiz o BH Futebol e Cultura. Mas eu voltei da Europa, estava aquela... Já que eu tinha participado da campanha de 80, da formação do PT, dentro do negócio todo, sempre dando apoio para candidato do PT, apesar de não ser candidato. Aí quando eu voltei em 80, falei, Lula foi sair candidato, vamos para a campanha do Lula. Aí resolvi entrar na política, assim. Falei, eles, não, entra aí na chapa. Entrei na chapa, fui eleito. Fui eleito deputado e tive essa experiência aí parlamentar. Aí depois fiquei na política há muito tempo. Aí, mas mesmo assim, estando lá deputado, eu falei, não, vou fundar um clube. Foi quando eu fundei o BH Futebol e Cultura. E começamos a fazer o estádio aqui, Estádio do Rei. E aí fiquei na política. E a política exige prioridade como o futebol também, né? Aí fiquei na política, saindo candidato em outras eleições, participando de governo e tal. Na política, mas agora pendurei minha chuteira na política e voltar para o futebol, da onde eu nunca deveria ter saído. E essa ideia de um clube de futebol e cultura, porque tinha alguma concepção de fazer algo diferente em relação aos clubes tradicionais? Qual é essa proposta? Não, a proposta, na verdade, de futebol e cultura é porque é o seguinte, foi quando começou também, esse mercado, abrir esse mercado de jogador ir para a Europa e tal. Na verdade, a cultura nossa aqui era dar um idioma, uma outra língua para o jogador, sabe? Porque o cara amanhã vai para a Europa, ele já falava inglês ou falava francês. Então, a ideia mais era essa de dar um idioma, uma língua para o jogador. O cara treina, tal, o menino treina, depois vem aqui, faz uma aulinha de ter essa cultura. E outras culturas, tá, mas a gente não tinha... Mas a ideia inicial era de aprender um inglês, aprender um francês, uma outra língua. Qual é a inspiração de treinador para você hoje exercer essa nova função? Ao longo da carreira, quem marcou mais? Olha, quem me marcou mais como treinador foi o Barbatana. O Barbatana é um treinador estrategista, um jogo sistemático, um jogo repetitivo, disciplinado. Esse me marcou. Outro que me marcou também muito, e esse também espetacular, é o Tele Santana. Porque o Tele, ele te deixa em forma. O Tele não tem tanta estratégia de jogo, mas ele te coloca em forma. Ele deixa os fundamentos, ele apura todos esses fundamentos, o chute, o cabeceio, o domínio, a visão do jogo. Ele, tecnicamente, foi Tele que me melhorou em tudo. Tanto que eu cabeceava muito bem, com o meu tamanho pequeno, do jeito que sou. Eu tinha um bom cabeceio, chutava com as duas pernas, com facilidade, tinha bom domínio. Tudo isso é o Tele que passou. Você vê que Tele fez grandes times
Por quê? Porque todos os jogadores estavam na sua melhor forma técnica. Então, tecnicamente, Tele é insuperável. Tem outros treinadores também, tem o Minelli também, foi um treinador interessante. O próprio Cláudio Coutinho, que trouxe, ampliou um pouco mais o jogo, né? Trazendo outras maneiras de jogar. Esse que me dá. O Procópio também é um outro treinador que traz muito assim, ele consegue fazer um grupo bem fechado. Os treinadores, cada um tem as suas qualidades, tem o seu jeito de trabalhar e a gente aproveita um pouco de cada um, né? E acho que convém perguntar como foi jogar com o Sócrates, com o Zico. Maravilhoso, porque eu era fã também dos caras, né? Jogador fã, mas é isso, a gente era fã. O Zico foi assim, um jogador que eu sempre admirei. E como jogador, admirava o Zico demais. Assim, falava, pô, esse cara, a facilidade que ele tem de bater na bola, de jogar, de enfiar uma bola. Como é que ele coordena bem o jogo. Depois, quando eu fui jogar com o Zico e vendo o Zico mais de perto, assim, diariamente, além disso, o Zico é um profissional de uma responsabilidade profissional, de uma dedicação assim, integral naquilo que ele faz. Isso me impressionou tudo. Aí que eu fui compreender como é que o cara desenvolveu, porque o Zico é muito profissional. E aí eu fiquei fascinado com esse profissionalismo, com essa formação do Zico, né? E o Sócrates, apesar que não ter tanto essa dedicação, mas Sócrates era um genial, né? Sócrates, ele tinha uma visão, uma leveza para jogar, né? E uns toques do Sócrates era impressionante, né? Ele, às vezes, eu até assustava com a bola que ele me dava, porque eu nem esperava, eu assustava com os toques do Sócrates. Então, e outro também que não posso deixar, esse eu sou fã demais, esse foi um dos maiores que eu vi, foi o Rivelino, né? O Riva, igual o Riva, né? É Maradona, os caras falam Maradona porque Rivelino não corria tanto. Porque se o Rivelino corresse, assim, ele era bem melhor que Maradona. Porque o Rivelino é o seguinte, quando eu conheci o Rivelino, a primeira vez que eu fui na seleção com o Rivelino, eu falei, ô Rivelino, como é que é esse elástico? Como é que você dá esse drible elástico aí, cara? Me ensina esse trem aí. Aí, ela, é assim, fazia assim. Aí eu falei, mas quem te ensinou? Ele falou, acho que foi o chinesinho, o que jogou no Corinthians, chinesinho, o Pavãozinho, não sei, um desses, assim. É mesmo. Eu falei, Reinaldo, e é o seguinte, o elástico ele dava no ar também. Eu falei, dá elástico no ar? Como é que é? Ele falou, não, pega a bola. Eu pegava a bola no treino assim, jogava para ele e fazia assim. Quer dizer, é uma coisa, uma virtude dessa, uma qualidade dessa, é genial. E o Riva, além de tudo, o Rivelino, ele me deu uma alegria. Em 1970, lá em Ponte Nova, comemorei a Copa do Mundo em cima de caminhão. Brasil, pra frente, Brasil. Salve a seleção, pra frente, Brasil. Esse era o slogan, né? Ame ou deixe. Bom, Reinaldo, com essas boas lembranças, vamos chegando ao final desse depoimento. O Museu do Futebol, a Fundação Getúlio Vargas te agradece imensamente e vai ficar como um acervo para que as novas gerações, os novos torcedores conheçam a sua trajetória a partir daquilo que você próprio se lembra, daquilo que foi mais significativo para você no futebol. Então, muito obrigado por essa tarde memorável. Ok, eu que agradeço, fico muito feliz de poder contribuir com a história do futebol pentacampeão. Fico
muito feliz de ter esse reconhecimento, esse carinho do povo brasileiro. Fico muito feliz com o futebol, que me deu abriu essas portas, me deu essas oportunidades. Tenho boas lembranças de ter escrito aí meu nome nas páginas do futebol, de estar no imaginário do povo. Tudo isso me enche de alegria, fico muito honrado e parabéns para vocês de ter essa memória para o povo brasileiro, a memória do futebol. Nosso futebol, que é pentacampeão, merece a gente guardar, bem guardado, aqueles que construíram toda essa paixão do povo brasileiro.